Olá, gente, tudo bem? Fabiano Pires aqui. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre produção musical, tá bom? Mas antes de falar de produção musical, eu vou falar um pouquinho do meu currículo, da minha trajetória. Eu comecei a tocar muito cedo, eu comecei com 9 anos de idade, em Bragança Paulista, em bateria de escola de samba, né? Onde me ajudou em muito, em parte rítmica, né? Eu jogava futebol essa época também, mas o futebol não deu muito certo. Aí acabei lesionando e fiquei na música, graças a Deus. E desde então, com 15 anos, comecei a dar aula muito cedo, né? E aonde eu comecei a pesquisar e comecei a estudar, a entrar cada vez mais nesse universo musical. E aonde eu sou formado pela Universidade de São Francisco por processos gerenciais, que para aprender um pouquinho a parte administrativa, que isso é muito importante também, né? E duas pós-graduação, né, que é uma pós em arranjo, né, e produção fonográfica, que é um método, que é um curso que está muito em evidência hoje, que tem totalmente a sua ligação com produção musical, né. E além disso, hoje eu sou proprietário do Pires Musical Studio, que fica em Bragança Paulista, juntamente com a FP Produtora, que é uma produtora que assessora artistas e eventos, né, e na qual eu tenho alguns projetos que eu tomo conta e faço parte também, que é o Zé da Gente, que é um projeto de samba, né? E aonde também eu faço parte da ala musical da Escola de Samba de São Paulo, a Mocidade Alegre, que é uma das principais escolas do Brasil. Então, toda essa bagagem, né? Resumidamente aqui, desde os 9 anos de idade, hoje eu estou com 38, e sempre estudando e sempre pesquisando para a gente não esquecer e para aprender cada vez mais. Então, como eu falei no começo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produção musical, tá, gente? O que é produção musical? Produção musical é o processo de pré-produção e criação de uma música gravada. Esse trabalho vai desde a escrita e composição até a gravação, o design de som, mixagem e masterização. Então, gente, antes mesmo até da produção, né, como fala o texto aqui, existe e precisa ter a pré-produção, que é uma preparação de como a sua música vai ficar lá na frente. Então, hoje tem vários artistas que, principalmente quem está começando, pensa só em gravar, aí depois que sai do estúdio não sabe o que fazer. Então, o produtor, ele acaba sendo até mais do que um produtor musical. Ele pode ser chamado até de um produtor executivo, porque ele tem que orientar, né? E hoje, como eu falei, como a produção fonográfica hoje ela está muito rica, ela está muito em evidência, porque a produção fonográfica ela abre um leque, né? Dentro do estúdio, vamos dizer assim. Então você pode mixar, você pode masterizar, você pode editar, você pode afinar a voz, você pode editar bateria, né? Mas também, como eu falei que eu fiz processos gerenciais, você também pode administrar essa parte do artista, né? Quanto mais praticidade hoje você dá para o seu cliente, para o seu artista, fica mais fácil. Então a produção musical ela engloba várias coisas, né? E hoje a produção em estúdio se dá através de 5 fases bem definidas: a pré-produção, a gravação, a edição, a mixagem e a masterização. Então a pré-produção é onde a gente organiza tudo, faz o cronograma, vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Aí depois a gente vem falar da parte da gravação, que é a captação, né? Aonde a gente vai para o estúdio e faz a captação da melhor forma possível. Depois a gente faz a parte da edição, que é editar o projeto, que depois eu vou mostrar aqui para vocês também um pouquinho o projeto que eu estou gravando, né? E aí vem a mixagem, onde eu vou começar a colocar as coisas no lugar, onde eu vou começar a equalizar, começar a colocar os compressores, né? E a masterização é onde aquela fase final, que é onde eu vou dar aquele volume padrão, né, de mercado, e aonde também eu vou fazer aquela... Se faltar alguma coisa na mixagem, eu vou corrigir na masterização, tá? E aonde eu preciso de um trabalho em conjunto de uma equipe de profissionais. Então, eu vou precisar de produtores, de cantores, músicos, arranjadores, o técnico de som, os engenheiros de som, os assistentes. Então, é uma junção de vários profissionais aí para a gente fazer uma boa produção, tá bom, gente? Aí, passando aqui para frente, quais os profissionais que nós precisamos ter dentro do estúdio, né? Se vocês analisarem aí, vocês vão até falar assim, mas uma recepcionista, uma faxineira, por quê?
além do técnico de som, além do assistente de áudio, do produtor, além do editor, quando você está gravando, é um momento que você tem que estar concentrado ali. E vão te ligar para saber de horário, vão querer marcar horário de gravação, vão querer marcar horário de ensaio. Então é legal uma recepcionista, uma pessoa que possa cuidar disso no momento que você está gravando, né? Então é importante também esse profissional dentro do estúdio. E também a faxineira, né? Tem que ter essa profissional, porque o estúdio, quando o cliente vem pro ambiente do estúdio, ele tem que se sentir em casa, né? Então ele tem que se sentir no lugar limpinho, no lugar cheiroso, bem arrumado, né? E nem sempre a gente consegue manter isso dessa forma, então por isso que a gente também precisa desse profissional. Por isso que eu coloquei no slide aí, porque são duas pessoas que eu acho fundamental, além do técnico de som, né? Além do assistente de áudio também, que é sempre bom quando você está gravando, se você está na mesa de som, se você está ali equalizando, e aí de repente precisa trocar um cabo, precisa direcionar o microfone melhor, precisa corrigir alguma coisa, é o assistente que vai fazer isso para você, que daí você não precisa ficar saindo, levantando toda hora, né? Então, esses são os profissionais que eu coloquei aí que dentro de um estúdio seria muito importante para a gente ter uma boa produção também. Então, a recepcionista e uma faxineira também eu coloco como parte do time aí, tá bom, gente? E aí, passando, né? Qual que é a função do produtor musical? O que ele faz? O produtor, ele define o contexto musical, tá? Do projeto que coordena toda a sua realização, desde a escolha do repertório até a divulgação da música, podendo assim também ser um produtor executivo, onde acaba fazendo direcionamento para que a música seja um sucesso. Então o produtor, ele que vai ajudar você a escolher a música, ele que vai ajudar você a ver o tom da música, o andamento, a métrica, se a sua música não está muito grande, porque hoje no mercado, o que acontece? Tem a minutagem também. Então, músicas muito grandes, a rádio não vai tocar hoje, porque a rádio ela quer saber de ganhar no comercial, né? Então, se a sua música é muito grande, ela não vai tocar na rádio. Então, o produtor ele tem que ficar atento a tudo isso e aonde ele vai te ajudar a fazer esse contexto. Então, desde a gravação da guia, ele vai fazer uma guia voz e violão, onde você pode soltar para os seus amigos, né? Para ter uma base, um feedback se a música está rolando. Se você já tem um feedback positivo ali, já é um alerta que a sua música vai ser legal. Então, o produtor ele precisa. E já me perguntaram algumas vezes assim, mas quando eu preciso de um produtor? Né? Eu preciso estar famoso? Não, gente. Você precisa, na verdade, desde o início da sua carreira, né? Aqui a gente está falando de estúdio, mas isso também serve para a parte externa. Se você já puder ter o acompanhamento de um profissional, isso ajuda muito, tá? Porque a chance de você bater cabeça, passar perrengue lá na frente, vai diminuir, né? E muito com a ajuda de um profissional. Então essa é a função do produtor. Ele vai coordenar todo o seu projeto para sua música sair do estúdio para o ouvinte da melhor forma possível, com uma qualidade boa, tá? Então, sempre contratem um produtor musical, certo? E falando de produção musical, também é falar de analógico e digital, né? E todo produtor musical, não sei você, gente, mas eu sou viciado em fone, tá? Inclusive, até já troquei meu fone aqui para me continuar esse bate-papo aqui. Então, também, o analógico digital, vou falar um pouquinho aqui, mas muito, muito superficial, porque é um tema assim que a gente tem algumas horas para discutir isso daí. Mas ele está muito vinculado com o lance do analógico digital, vinculado com o lance do produtor ou produção musical, tá? Então, quando se fala de analógico digital, antes aqui, ó, da década de 1970, os músicos gravavam com equipamento de gravação analógica, tá? Microfones que registravam o som e geravam uma onda analógica que outros dispositivos podiam transferir diretamente aos meios adequados. Geralmente uma fita magnética, né? Aqueles gravador de rolo, que hoje é muito difícil de achar. Tem alguns estúdios que ainda usam, tá? Mas é muito difícil de achar. Assumindo que o músico use um equipamento confiável, o som gravado era uma representação fiel do som original. Então isso tem tudo a ver com o analógico.
Com a gravação do digital, engenheiros de áudio converteram as ondas analógicas em sinais digitais. Existem muitos tipos diferentes de equipamentos, tá, que podem converter o analógico para o digital. Então, mesmo que o produtor tenha, né, no seu estúdio, no seu home studio, o analógico, devido a hoje a tecnologia e dentro da atualidade, ele vai acabar passando para o sinal digital, tá, gente? Alguns estúdios de áudio gravam analogicamente em uma fita mestra original e a seguir transferem o som para um formato digital. Outros usam equipamentos especiais para gravar diretamente digital. Então, o gravar diretamente digital hoje está muito na moda, é o que mais tem, né? Se você pegar aqui até a foto desse slide, essa mesa digital aqui, ó, que é uma QU32, que é a que eu uso aqui no estúdio, eu tenho nela equalizadores, eu tenho compressores, eu tenho gate, eu tenho rack de reverb. Então eu tenho tudo que poderia ser analógico, hoje está dentro do digital, então está dentro da mesa. Então isso acaba facilitando. Então, como eu falei que é um assunto muito amplo, né? E gera uma discussão muito grande também, porque tem pessoas que preferem trabalhar com analógico, tem pessoas que preferem trabalhar com digital, né? Então é muito gosto, né? E também é muito do que está acontecendo hoje no atual, tá? Então é só um pequeno parênteses aí, até no próximo slide aqui que eu vou passar, a gravação dos Beatles, né? Quando era analógico, se você pegar aqui embaixo, ó, eles colocavam 1 ou 2 microfones na sala, né? E gravava aqui nesse rolo aqui, ó. Esse aqui é o gravador de rolo, ó. Então, se errasse, né? Que acontecia, eles tinham que achar o ponto certinho lá da fita, cortar, emendar e dar continuidade. Então, esse era o sistema analógico, né? Tinha que ser músico de verdade mesmo para tocar nessa época, porque não tinha o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente até brinca, e é uma brincadeira séria, que hoje qualquer um canta, qualquer um toca, né? Que hoje a tecnologia está muito a favor disso, que você acaba afinando vozes, afinando instrumentos, enfim, né? Então hoje a tecnologia ela está muito a favor disso, né? Que tem o lado bom, mas também tem o lado ruim, que você acaba não tendo mais aqueles músicos na raça, como era essa época aqui, que tinha um microfone na sala, saía gravando, né, um take só, todo mundo junto, e estava pronto. Então, hoje se mudou bastante isso daí, tá bom? O produtor também, ele precisa conhecer um pouco de música, né? Um pouco não, bastante. Então, ele precisa ter a noção básica do que é música, o que é acústica. Por isso que eu falei da produção fonográfica, porque a produção fonográfica ela abre todo esse leque aí, né? Quando eu fiz a pós-graduação em produção fonográfica, então eu estudei conceitos básicos de áudio, conceitos básicos de acústica, estudei softwares, estudei a parte administrativa, né? Então o produtor ele tem que conhecer, né? No meu estúdio eu gravo todos os estilos, né? Então eu não tenho, apesar de eu ser da música brasileira, ser do samba, da MPB, eu gravo outros estilos também. Então eu tenho que estudar o estilo do que eu vou gravar, né? Então se eu vou gravar um baterista e esse baterista é do metal, a equalização dele é diferente de uma batera de um pagode, por exemplo. Então o produtor ele tem que ter essa noção aí. E a noção básica de música ela está dividida nesses 3 itens que está aí no slide: melodia, harmonia e ritmo. Então, basicamente, essas 3 configurações, né, essas 3 propriedades da música, a gente acaba fazendo a música. Então, a melodia são notas, né, tocadas separadamente, aonde vai gerar o sentido da música. Então, se eu fazer aqui na, 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 então vocês sabem que é o parabéns para você, né? Que eu fiz a parte da melodia. A harmonia, que a gente chama de acordes, são 3 ou mais notas tocadas juntas. Ela vai dar o acompanhamento da melodia, né? E o ritmo é onde a gente pode colocar o ritmo que a gente quiser, né? Se é um funk, se é um forró, se é um baião, se é um pagode, se é um samba, né? E muita gente pergunta, mas quando eu vou... composição, quando fala de composição, por onde que eu começo? Gente, não tem um padrão,
né? Você pode fazer uma melodia que de repente você, para quem é compositor, né? Você acorda com uma melodia na cabeça, você acorda com lá, 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 né? Então você pode grava isso para depois você colocar a letra junto depois e para depois colocar uma harmonia, que são os acordes. Então não tem uma ordem, né? Mas você sabendo esse princípio básico aqui, que é bem o básico do básico mesmo, ajuda você a compor e ajuda o produtor também aí, né? Lógico que para você ser um produtor, você precisa muito mais do que essa noção básica de música, né? As propriedades do som, duração, timbre, intensidade, né? A intensidade é uma propriedade que eu uso muito, que é a dinâmica, né? Você tem que passar essa dinâmica para a música. Então, o produtor ele tem que estudar e tem que conhecer muito, né? Partindo dessa noção básica aqui da música, certo? Aí, né, a gente falou de produção, mas a gente vai falar um pouquinho agora da pré-produção, né? Não desprezem essa etapa tão importante na produção da sua música, tá? O correto é a gente não pular essa parte, né? É a gente fazer isso com calma, mas como acontece muito comigo aqui, e eu acredito que acontece com muitos produtores também, a pessoa chegar aqui hoje e querer pegar a música amanhã, né? Não é assim que deveria funcionar, né? Mas hoje, como a nossa vida ela está muito corrida e tem vários sentidos, até de oportunidade. Não, eu preciso entregar uma música amanhã para um produtor e tal, para uma gravadora. Então acaba pulando essa etapa, tá? Mas não é o ideal a gente pular essa etapa. O que é uma pré-produção? Qualquer trabalho no ramo da música, seja um CD, um EP, um single, tá? Precisa de uma pré-produção. São todas as etapas necessárias que antecedem a gravação da sua música, tá? Então, são as principais etapas. Eu coloquei aí nesse slide também algumas comparações, tá, gente? Então, você vai viajar, né? Você não vai viajar de uma hora para outra e não vai planejar a sua viagem. Você tem que fazer a revisão do seu carro, você tem que fazer a sua mala. Então, você precisa planejar. A música também é isso, né? Você precisa planejar a sua música. Você precisa testar, você precisa usar timbres, né? Usar os músicos, né? Violão, você vai usar guitarra, você vai usar o violão 12 cordas, você vai usar um bandolim, então precisa fazer esses testes, né? Ter os profissionais, que aí seria o principal, que seria o produtor, né? Que ele que vai organizar e direcionar você. O sampling, né? O sampleamento, eu comparo muito como um arquiteto. Você vai construir a sua casa, você precisa contratar um arquiteto para ele fazer a planta da sua casa. Agora imagine você contrata somente o pedreiro, ele vai erguer o cômodo da casa e você vai falar assim, nossa, não era isso que eu queria, não era ali que tinha que ficar. Com o arquiteto, com a planta antes, você já tem uma visão de como vai ser a sua casa e ela tem que ficar do seu gosto. A música é isso aí também. Por isso que usa o sampling, né? O sampleamento, a parte MIDI, que é onde você faz a pré-produção ali e depois você troca os instrumentos por músicos reais, né? E a criação final eu comparo muito com o design, né? Que o design que faz toda aquela parte final de fazer a divulgação, a propaganda a arte final. Então, a pré-produção está muito linkada a isso daí, tá? E na pré-produção, precisamos de uma visão completa. Definir datas, ver o que realmente quer, mas ver tudo antes de começar a gravar. Então, é o trabalho do produtor também. Ele sentou com você, fez a guia, viu a tonalidade, viu o andamento, viu se a letra tá legal, não tem algum erro de concordância, né? Definiu o que vai ser gravado. A introdução aqui, eu pensei, pelo contexto, vai ser um solo de sax. Tudo bem? Tudo bem. Aí chega na gravação, gravou o sax, contratou o músico veio. Aí, de repente, você vai falar assim, nossa, mas eu não gostei. Eu quero um solo de flauta. Então, você vai gastar mais com o músico, vai gastar com horas de estúdio de novo. Então, a pré-produção ajuda tudo nisso daí, gente. Tá? Então, vocês têm que ter essa visão e esse planejamento antes. Então, na verdade, a pré-produção nada mais é do que um planejamento, montar um cronograma. Você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro, né? Hoje existem vários produtores aí, famosos, não famosos, né? Que a gente pode ter como referência, né? E como a demanda acaba sendo muito grande às vezes,
Tipo, o produtor, né, senta na cadeira aqui e vai gravando, né? Como ele já tem uma bagagem, acaba saindo legal, mas também acaba saindo... Tem produtor que acaba saindo muito tudo igual. Acaba perdendo muito a referência, tá? Eu gosto muito de trabalhar muito em parceria com um músico, né? Com um cantor. Com aquele cantor que a gente vai produzir. Porque, primeiro que a gente está mexendo com o sonho de pessoas, então a gente está mexendo com o sonho dele de tirar a sua música do papel, né? E colocar isso para dentro do computador para ela virar uma música. Então, eu preciso entender o que ele quer passar, eu preciso entender o sentimento da música que ele está passando ali. Não é simplesmente você apertar o botão ali, apertar o REC e tá pronto, né? Então, o meu modo de trabalhar, eu gosto muito dessa forma de uma parceria com o cantor. Eu preciso entender essa dinâmica dele e eu preciso passar o sentimento dele pro ouvinte, porque eu além de músico e produtor, eu sou ouvinte também, né? E eu preciso entender o contexto da música dele para ver o que ele quer passar, né? Eu pego as ideias dele, filtro o que dá para aproveitar, o que não dá, junta com a minha parte técnica e com a parte também de ideias que vai pintando e acaba ficando uma coisa bacana. Então é assim que eu gosto de trabalhar. Muitos produtores não trabalham dessa forma, até por causa de demanda, então é fábrica, né? Grava um, próximo, grava dois, próximo, então acaba ficando muito tudo igual, tá? Isso é um contexto do Fabiano, tá, gente? Então nada impede de eu também, quando tem uma demanda muito grande, acabar fazendo isso daí, tá? Começar a gravar sem saber o que vai fazer. Então você precisa do objetivo, das contratações, do cronograma, economizar tempo e dinheiro e ter uma visão completa do seu produto, seja ele um CD, seja ele um EP ou seja ele um single. Atualmente, gente, o que está rolando mais? O CD, quase ninguém está fazendo mais, né? O EP também, que estava muito no auge, ele acabou também caindo um pouco em desuso. Então hoje está muito na moda o single, que é você gravar uma música já vinculada com um videoclipe, que é o audiovisual. Então hoje está muito na moda isso daí, para você lançar a sua música. Tá bom? Seguindo aqui, como produzir uma música no estúdio. Então agora eu vou abrir um projeto aqui. É um projeto ainda que está em andamento, ele não está finalizado, tá? É uma cantora de Bragança Paulista que eu estou produzindo, a Maria Antonella, de 8 anos, né? É uma composição do pai dela, é uma música gospel, tá? E aonde eu vou falar bem aqui, resumidamente aqui, como que é o processo de gravação. Então eu vou abrir aqui. Eu aqui no estúdio eu uso o Pro Tools, tá? Então aqui eu tenho, vocês podem ver aí na tela, eu tenho aqui o projeto, né? Ele não está finalizado, como eu falei, e eu tô com 54 tracks, né? 54 canais, e aonde a gente sempre começa aqui com a guia. Então eu vou soltar para vocês aí terem uma noção. Foi gravado a voz dela, foi gravado o violão, né? E foi gravado uma guia junto com o pai, que é o Kleber de Oliveira, tá? Antes dessa guia, a gente discutiu andamento, tonalidade, estruturação de música, uma música que no final sobe de tom. Então a gente já, até para gravar a guia, você tem que estar com isso pronto, tá, gente? Então vou soltar aqui, ó. Deixa eu soltar do começo aqui. Ó, então tá no metrônomo, né? Que a gente precisa ter essa base do clique, né? Porque todo mundo vai gravar em cima disso daqui depois. Então a música começou aqui, ó. Vou deixar rolar um pouquinho para vocês ouvirem aí, ó. Bem a guia. Senhor mudou o meu coração e me abriu os olhos em meio à escuridão, nesse deserto sem fim, no calor do Espírito Santo. Então a guia, gente, eu tenho que ter notas baixas ali para ela. São coisas que a guia, lógico, você tem que fazer uma guia com qualidade, uma guia legal. Mas o cantor não precisa se preocupar em estar 100% aquele momento ali, porque ele vai dar 100% depois na gravação oficial, tá? E o cantor, depois que ele grava a guia, ele é o último a gravar depois.
Porque qual que é a ordem que a gente grava aqui, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Fez a guia, definiu tudo, a tonalidade, estruturação da música, a gente grava as bateras, a gente grava as percussões, aí a gente grava o baixo, a gente grava as cordas, a gente grava os teclados, a gente grava o coro e depois vem a voz por último. Porque daí já vai estar com aquela cama toda pronta, né? Aquela base cheia para o cantor cantar mais à vontade, tá? Também, não foi o caso dessa música, mas tem alguns estúdios, inclusive aqui o nosso, né? O Pires Musical, nós temos 5 salas de gravação, né? Aonde a gente pode fazer a gravação de base cheia. Então eu posso deixar a bateria numa sala, posso deixar a guitarra na outra, posso deixar o violão na outra, posso deixar a percussão, né? Porque eles falam que a energia de gravar junto é diferente de você gravar separado, né? Então existe essa possibilidade também. Você acaba ganhando tempo, né? E você também acaba ganhando esse lance da qualidade da química de tocar junto, né? Então também tem essa opção aí. E aí, voltando aqui, agora eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar mais ou menos a música. Lembrando que ela não tá. Esse projeto aqui, ele não tá finalizado. Então, eu preciso ainda editar, preciso ainda fazer a mix, tá? Então aqui tá uma captação. Então só para vocês terem uma noção, tá? Então vai entrar. Ó, já tem uma guitarra solando na introdução, né? Já tem um piano, ó. E vai ficar só piano e voz agora. Nessa estrada, nesse caminho, ó Deus, a minha jornada está entregue em tuas mãos. O Senhor mudou o meu coração e me abriu os olhos em meio à escuridão. E aí agora vai entrar um baixo aí, fazendo o sentido do coração, ó. Porque a gente tá falando da música num contexto de Deus, um contexto, né, religioso, um contexto de amor, então a gente tentou passar isso pra música. Aí a música cresce agora no refrão, ó. Olha o coral, ó. Gravado com 4 canais. Guitarra limpa, guitarra drive. E tá todo mundo em cima do metrônomo, ó. Tem um solo de guitarra e vai voltar com uma convenção na parte A, ó. Um contracanto, né, no coral. E aí tem uma crescente aqui, guitarra e vocal, ó. Aí agora vai subir o tom, ó.
esse é o ápice da música, ó, onde sobe o tom e tem a virada de batera ali, tem o momento da guitarra, né? E aí a música vai terminar mais calma, quer ver como ela começou? E acaba copiando, ó. Então ela começa suave, ela tem o seu ápice e depois ela termina suave de novo, ó. Então, o produtor, ele tem que ter essa visão de músico, produtor, mas também tem a preocupação com o ouvinte, né? Eu vou ouvir isso no meu carro, né? Essa é uma música que tranquilamente eu ouviria, né? Porque ela tem um contexto, tem uma mensagem, tem um arranjo bonito. Então, para a gente chegar nisso, a gente tem que entender, né? É uma criança de 8 anos, né? Tem o acompanhamento do pai, que é um profissional do meio também. Inclusive, a composição é dele, né? Então, tem todo esse contexto, gente. E voltando lá no slide, vocês vão reparar, vocês viram aí que tem algumas cores dentro do projeto, né? Isso aqui entra um pouquinho na parte de edição. A gente separa por cores para ficar mais fácil para depois identificar. Apesar de ainda um projeto que não está nos finalmente, né? Mas eu deixei aqui em vermelho, que são os canais de reverb, de delay, né? Aí eu tenho aqui, esses 3 primeiros são as guias, aí eu tenho aqui piano 1, hold, né? Um piano 3 aqui, tenho baixo, depois eu tenho um violão aqui. Então também tem esse contexto de organização do projeto. Então olha quanta coisa o produtor ele tem que ter essa noção, tá? E aí voltando lá no nosso slide, gravação e produção de um CD, quais são as etapas, né? Então, a etapa 1, definir o público-alvo, né? Pegando o exemplo aqui da nossa cantora, ela é do meio gospel, então o público-alvo dela são as igrejas, né? As igrejas evangélicas. Então, a gente já tem que ter essa noção. Mas por que definir o público-alvo no começo? Como eu falei, ela vai gravar a música, não pode ficar na gaveta do estúdio ou na gaveta do quarto dela gravada, né? Ela já tem que pensar na onde que ela vai divulgar isso daí. Então, o público-alvo é o primeiro contexto, né? Aí a segunda opção, repertório, seleção, processo final, planejamento, cronograma, depois que a música estiver gravada. Então, essa etapa 2 eu já tenho que pensar antes, né? O pré, e já tenho que pensar na pós também. Eu já tenho que ter essa noção aonde eu vou trabalhar, quem eu vou contratar para fazer essa parte de marketing digital, né? Eu tenho que ter toda essa preparação. E a gente faz assim. A Maria Antonella gravou uma música. Para a gente escolher uma música, eu tenho que ouvir pelo menos 10. Vou gravar um EP, 5 músicas, vou ter que ouvir umas 30 músicas. Então, quanto mais música a gente ouvir, melhor. O que é essa audição, gente? São as composições próprias. Então, no caso dela, a música, o pai já tem muitas composições, né? Então, a gente já pode... ficou fácil porque já está dentro de casa, então o pai já fez uma música pensando para ela. Mas você também, o produtor, ele tem que ter contato com vários artistas, no caso, com vários compositores, para chegar as músicas para os artistas. Então, o Fabiano vai gravar um CD de pagode. Então, se o grupo não tem as composições, eu vou pegar os parceiros que tem as composições de pagode, para depois a gente fazer essa parte de transição. Então, aí entra nessa segunda parte aí. Depois que escolheu o repertório, a gente vai para a terceira, que é as composições, os arranjos, a métrica, a introdução e as finalizações. Então eu já preciso saber o que a música vai ter no começo, o que ela vai ter no final, qual que é o andamento dela, né? Qual que é a tonalidade, se o tom está confortável. Então acaba gerando toda essa parte aí na terceira. A quarta etapa ali são os testes e opiniões e análises. Hoje é muito comum, quando o pessoal vai até gravar um DVD, o pessoal solta os ensaios antes, até com metrônomo, e solta na internet, né? Para quê? Para ele ter um filtro e um termômetro de como vai ser a aceitação das músicas, né? Se de repente essas composições começaram a fazer um barulhinho, já é um bom sinal que o pessoal aceitou. E aí quando eles forem para gravação no DVD ou para gravação do CD, né? Eles já vão estar cientes da música e vão até cantar. Então você aí, né, que está buscando o seu espaço, faz isso com os amigos.
pega uma versão do estúdio, né? Pede pro produtor exportar, deixa um metrônomo ali no fundo e manda para os amigos e vê como que é a aceitação. Manda para os amigos, para a família, tá? Aí depois que fez tudo isso daí, a escolha do estúdio, a escolha do produtor, a escolha da equipe, dos músicos, do equipamento. Então, assim, escolha um estúdio que vai atender às suas necessidades, né? Escolha um produtor que vai entender o seu trabalho e passar o seu trabalho para, né, a música. Contrate uma equipe bacana, que você se sinta confortável, que não trabalhe com pressão, pessoas com currículo, pessoas com, né, que sejam profissionais, tá? E também trabalhe com equipamentos de primeira, tá? Já trabalhei em alguns estúdios como músico, de não ter cabo, microfone falhar, microfone colado com super bond. Então essas coisas assim acabam atrapalhando um pouquinho a dinâmica do seu projeto, tá? Aí a gente vem para as 5 fases finais, que eu já comentei isso no começo. É a captação, então como eu mostrei o projeto para vocês, então a gente faz a captação. A edição, depois eu vou organizar tudo bonitinho, aquilo que eu coloquei ali por cores, né? Eu vou tirar as sobras de tracks, vou colocar os fade in, fade out, né? E aí depois eu começo a mixagem, então eu começo a equalizar, começo a colocar todo mundo no seu devido lugar, né? Abrir os estéreos. Eu tenho que começar a fazer isso na parte da mixagem, deixar a música quase pronta, e aí na masterização, que eu vou dar aquele volume, né? Aquele volume de mercado, aquele volume padrão de mercado, mas também se eu precisar fazer alguma correção, certo? E aí eu coloquei por último aí o 10º, que é a divulgação e a distribuição e o marketing digital, que hoje tá um pouco mais fácil, né? Que a gente tem as plataformas digitais que você pode subir as suas músicas lá, onde você pode fazer uma divulgação, mas enquanto você começar, você já tem que pensar nisso. Pô, quem que vai fazer isso para mim? O estúdio faz, o produtor faz, ele tem alguém que ele conheça. Então já pensem nesse detalhe aí, tá, pessoal? E aí a gente seguindo aqui para os finalmente, tá? Produção. Sem produção musical e produtores, não existiria a indústria fonográfica que conhecemos na atualidade, que permanece em transformação, em conjunto com os avanços da tecnologia de áudio. Então, resumindo esse texto final que eu deixei, sem produção você não vai chegar a lugar nenhum. Sem um produtor simplesmente fazendo do jeito que você achar que deve fazer, né? Eu vou ver na internet, vou ver não sei na onde. Você vai conseguir ver, tá? Hoje tem muitos cursos online, tá muito na moda, tem vários produtores hoje, vários técnicos de som que estão fazendo o curso ali, mas nada melhor que você, né, partir da prática mesmo e ter uma pessoa ali do seu lado te orientando, tá? Mostrando o caminho para você evitar alguns erros, né? E lógico, não é que um produtor também vai fazer você ter o sucesso ou que a sua música estoure, né? Também, além de você ter o profissional, é sorte, é você estar no lugar certo na hora certa. Então, vários quesitos. Mas, se você não arriscar e não tentar, você não vai saber se a sua música vai dar certo ou não. Mas, você começando já com a contratação de um produtor, as chances de você conseguir isso que a sua música ela se expanda aí pelas plataformas, vai ser melhor e vai ser mais rápido e de uma forma segura. Então, contrate um produtor, tá? Sempre. Isso em estúdio ou em palco para fazer o seu repertório. Não precisa ser famoso, tá, gente? Mas eu vou contratar um produtor só quando eu for famoso. Não, já começa já, porque daí fica mais fácil, né? E lógico, um produtor que já tem um currículo, que já tem aí uma bagagem, né? Experiência, que já tem uma bagagem que ele já tenha vivido, né? Para que você possa ter o caminho correto e ter uma boa produção, tá? Então, isso que eu queria passar um pouquinho para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado e também tenham tirado aí e que possam tirar algum aproveito desse conteúdo, né? A gente falar um pouquinho de produção musical aqui de uma forma bem rápida, bem sucinta, e espero que vocês tenham gostado e nos procure nas redes sociais aí, Fabiano Pires Oficial. A gente está aí para tirar qualquer dúvida e também alavancar o seu trabalho musical. Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima.